Olá, queridos amigos, olá, queridas irmãs, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui hoje com duas irmãs, duas amigas, né? Mariana é a filha da Lucimara. Não, eu vou agora corrigir. A Mariana está presente, ela está presente, com certeza. A Mariana está presente, sim, tá? Então eu estou aqui hoje com a Lucimara, ela vai se apresentar, e a Tânia, que é a tia da Mariana, e a Lucimara, que é a mãe da Mariana, ok? Então, esse é o nosso canal Alex de Almeida, ok? Vamos lá, Lucimara? Vamos lá. Oi, meu nome é Lucimara, eu moro aqui em São José do Rio Preto, sou a mãe da Mariana. E eu sou a Tânia, também moro em São José do Rio Preto e sou a tia da Mariana. Então, vocês estão vendo que nós temos aqui hoje uma mãe enlutada, uma tia enlutada, né? A Lucimara, né? E a Tânia, que entregaram a Mariana, ok? E aqui nós vamos conversar no que diz respeito ao antes, durante e depois. Porque é importante para aquela mãe, para aquele pai, a tia, o tio, o namorado, o esposo, a esposa que ficou, né? Isso é um vídeo para poder crescer, para poder fazer a pessoa entender que há vida após vida, né? Nada acabou além túmulo, ok? Então eu vou pedir para a Lucimara contar, né? Explicar para a gente como tudo aconteceu, como que ela recebeu a notícia dessa doença, né? Como ela procedeu no que diz respeito aos hospitais aonde ela frequentou para poder buscar a cura, né, dessa doença da sua filha Mariana. O que você tem a dizer para as mães, para os pais, para todo mundo? Vamos lá. Em 2016, a minha filha começou com uma dor no cóccix. Ela reclamava muito quando ela corria, brincava com os amigos, pulava, né, brincava no pula-pula. Aí ela reclamava de uma dor no bumbum. Aí isso, chegava em casa, dava umas gotinhas de dipirona, passava. Só que o negócio foi encurtando cada vez, em menos prazo, ela reclamando que estava com uma dor latente no bumbum. Eu tava até com medo no começo que fosse abuso, sabe? Andei perguntando para ela se ela tinha ficado perto de alguém adulto, eu não estava entendendo o que tinha acontecido. E ela colocava a mão assim no cóccix, mãe, dói aqui. Aí eu peguei e levei ela no pediatra e expliquei para o doutor o que estava acontecendo. Ele detectou que ela estava com uma dor óssea, não era nervo. Ele falou, vamos pedir um raio-x. Aí encaminhou a gente. Eu fiz o raio-x, ele falou, vou colocar aqui com urgência, porque eu quero que você pegue esse exame hoje ainda. E assim eu fiz. Aí o resultado do exame ficaria pronto às 16 horas. A hora que eu fui buscar, eles não me chamavam. Foi esvaziando o consultório, até que às 19 horas eles me liberaram o exame. E antes disso fez eu entrar numa sala e me mostraram a radiografia e falaram assim, mãe, o que é isso aqui? Ela tá com uma lesão, ela levou algum tombo, ela teve algum trauma? Eu falei, não. Olha, mas tem uma massa aqui. Você vai pegar o resultado deste exame, que era numa sexta-feira, e vai levar agora na clínica. Eu falei, mas já tá fechada, a clínica fecha às 18. Não, eu liguei pro pediatra, ele vai te atender agora. Aí eu vi que tinha alguma coisa muito errada, né? Inclusive, eram poucos quarteirões do raio-x até no médico. O carro morreu umas 10 vezes que eu não conseguia acelerar o carro. Eu estava sozinha e a Mariana estava no colégio. E a hora que eu cheguei lá, o médico, muito assustado, falou que estaria me encaminhando para o cérebro e coluna, porque a minha filha tinha um tumor no cóccix. E ele falou, hoje não dá mais tempo, amanhã no primeiro horário, na segunda-feira, no primeiro horário, 7 horas da manhã, você vai para a clínica, porque eu já vou conversar com o médico, eu tô te encaminhando, ele é meu amigo,
e ele vai te atender. E foi aí que começou a grande luta. Antes de ir para esse cérebro e coluna, eu falei, escuta, doutor, o senhor está falando que minha filha está com câncer? Ele falou, não, eu não estou falando que ela está com câncer, mas pode ser que sim. Então, o meu sofrimento, a minha indignação, ali abriu-se um buraco e começou a minha luta ali, né? Ter que passar um final de semana sem entender o que está acontecendo foi muito difícil. Aí parei nesse cérebro e coluna, falei com o médico, ele falou, vamos pedir uma ressonância para Mariana. Nessa ressonância, eu acredito que eles já tinham detectado que era câncer, mas ele não quis, né, me deixar insegura, porque ela precisaria ser submetida a uma cirurgia imediatamente. E engraçado que na ocasião, não sei se posso dizer engraçado, eles colocaram um oncologista para fazer a cirurgia junto. Eu falei, ué, mas se vai fazer essa cirurgia com um oncologista, então ela tá com câncer. Não, Lucimara, não pega isso para você, porque é só depois da biópsia pra gente saber direitinho. De repente tem uma probabilidade de ser benigno. Certo. E era isso que eu queria ouvir, né? Eu sei que com poucos dias a Mariana já não estava mais conseguindo sentar para fazer a ressonância, ela não conseguia fazer deitada, precisou sedar ela para ela conseguir fazer esse exame, porque ela gritava, ela já não conseguia mais ficar deitada de barriga para cima. E ela entrou em cirurgia. Aí, nesse período, eu precisava... Ele falou que a cirurgia ocorreu tudo bem, que foi feita uma cirurgia curativa, que eles tiraram uma margem bem maior, né? Tirou o tumor com COX e que foi retirado todo o tumor para mim aguardar que estava tudo bem. E eu fiquei tudo bem, eu achava que o problema ali tinha se resolvido. Mas infelizmente já tinha caído na corrente sanguínea e já foi detectado o câncer em estágio 4. E eles falaram pra gente que tinha 5% de chance dela recuperar, mas que esse 5% era pra gente ser o nosso 100%, né? E na mesma semana, a minha mãe foi diagnosticada. Ela teve um câncer de mama, fazia 9 anos que ela estava bem, fazendo os exames de acompanhamento e graças a Deus não tinha dado mais nada. Na mesma semana que a Mariana foi diagnosticada com câncer já no estágio 4, nos ossos, a minha mãe voltou o câncer dela no corpo inteiro. Já tinha dominado o fígado, já tinha esparramado por um monte de parte do corpo dela. O abdômen dela tinha dobrado. O abdômen dela estava extremamente inchado, ela estava retendo muito líquido. Muito amarela. Ela ficou muito amarela e saindo água. A perna dela inchou tanto que minava água. Ela não conseguia mais andar. De quando a minha mãe foi diagnosticada, ela durou só 3 meses. Ela faleceu, a Mariana estava no segundo ciclo de quimioterapia. E a gente se revezando, porque 2 pessoas ao mesmo tempo com câncer, essa doença que deve ter um propósito, mas que a gente não entende, que para nós é muito mal, né? Isso, eu não conseguia ficar no hospital com a minha mãe. Aí a gente tem mais uma irmã que é a Juliana, ficava a se Tânia, revezando entre os hospitais. A Tânia, a Juliana e meu pai ficava cuidando da mãe. E eu e o Alberto ficavam em outro hospital cuidando da Mariana. E tentando acudir a Mara no hospital, porque ela precisava de muito apoio. O chão desabou, né? A gente caiu num buracão enorme. Até ali era tudo normal. A gente começou a cair e não parava mais. Aí, quando a minha mãe partiu, né? Ela desencarnou. Eu peguei toda a força que me restava para tentar apoiar a Mara nessa loucura que era, né, de cuidar, morar no hospital. Tinha a Fernanda, a Fernanda é a outra filha da Mara, eu comecei a me desdobrar com a família do meu cunhado para a gente cuidar da Fernanda e sempre tentando estar lá presente o máximo possível, dando apoio.
Até ensinei a Mariana a bordar enquanto ela estava internada no hospital. Tudo que eu fazia era para ela ficar bem, se sentir bem. E ajudar a carregar o fardo, né? Eu peguei todas as minhas dores, eu nem sofri o luto da minha mãe direito, porque eu precisava dar força para elas. Nenhum de nós. A gente não podia chorar porque tinha uma outra pessoa que estava aqui ainda Precisando de apoio. ser socorrida. E precisando se sentir amada e feliz e ter suporte. É o que a gente fez. A família toda se uniu, a gente pegou os caquinhos, colou e vamos tentar ajudar. E eu tinha muita certeza da cura da Mariana até o último momento. Todos assim, nós. Ela chegou a ficar em remissão. Ela também acreditava na cura dela. Gente, mas é tão triste porque a hora que te tiram isso, você fica tão magoada com tudo, até com Deus, você culpa um pouco ele também, sabe? E depois de tudo isso, assim, em seguida que perdeu a Mariana, não demorou muito, a gente perdeu o pai também de Covid. Então, a nossa perda foi enorme. De 2 em 2 anos a gente perdeu muita gente da família, sabe? Mas hoje, graças a Deus, a gente está conseguindo continuar vivendo. Eu tô assim, tudo que eu peguei disso foi me fortalecer, olhar o que tem importância mesmo, porque um monte de coisa que a gente dava valor não tem valor, e aumentou o nosso amor pela família, o cuidado um com o outro, aqui é um pelo outro. Graças a Deus a gente se fortaleceu nisso. Então, vocês que estão assistindo esse vídeo agora, vocês estão se deparando com uma história de uma entrega da Mariana, com a entrega da mãe, com a entrega do pai. Então, vocês têm a percepção, o discernimento, como é a vida de cada um. Eu, por exemplo, entreguei uma filha, a Larissa. Eu não passei pela entrega no momento, né, do desencarne da Larissa. Eu não passei pelo momento de entrega de um pai, de entrega de uma mãe. Então, isso acaba que abala mais ainda, né, a estrutura familiar. Né? Então, assim, vocês estão percebendo que a irmã, né, ela abre mão de tudo aquilo que ela podia estar fazendo para amparar, no caso, a sua irmã. Né? Então, assim, o fortalecimento da família é muito importante nesse momento. Certeza. Então, você, né, você tem mais uma filha também, que é Eu tenho a Fernanda. Até quando aconteceu isso, quando a Mariana ficou doente, ela tinha 9 anos e a Fernanda tinha 5. Não só se tratando de todas essas perdas, mas de separação, porque a minha filha até ali ela era pequenininha, ela morava comigo, né, a Fernanda, aí eu sem a minha mãe, eu tive que mandar a Fernanda para casa da minha sogra. A minha filha ficou morando longe de mim 2 anos, eu tive essa separação também. E quando eu voltei para casa, a Fernanda estava com 7 e a Mariana faleceu com 11. Então, assim, foram 2 separações, uma momentânea e uma, né? E hoje, assim, como que você está enxergando, no caso, aí tem também, né, o esposo também, né? Sim, o esposo, o que ocorria? Até não acontecer tudo isso, a vida da gente era tranquila, os 2 trabalhavam fora, a vida de uma família normal, né? Os 2 trabalhavam fora, as crianças estudavam, e o Alberto não trabalhava em Rio Preto, ele tinha que sair para trabalhar todo dia, ele viajava um pouquinho. A Fernanda ia para a escola, contei muito com a ajuda da Tânia, porque a Tânia buscava a Fernanda no colégio para deixar na casa da minha sogra. O Alberto saía do serviço e ia direto para o hospital. Ele também, pouco tempo ele ficava com a Fernanda. Ele saía e ia direto para o hospital, visitava a Mariana um pouquinho, buscava a Fernanda na casa da minha sogra, que ela já tinha tomado banho, jantado, feito a tarefa. A minha cunhada e a minha sogra que fez esse papel, né, de cuidar, de educar nesse período. Ele buscava a Fernanda só para dormir aqui. E no outro dia começava tudo de novo. Ele levava ela para a escola, a Tânia buscava, levava para a sogra, o Alberto ia para o hospital e assim foi. Eu fiquei morando no hospital 2 anos e 2 meses. E no hospital, morando 2 anos e 2 meses, né, com uma filha,
né, com um esposo e você tendo força para se desdobrando, né, para poder se desdobrando, porque assim, no começo ela fazia quimioterapia e vinha para casa. Só que as intercorrências por conta do tratamento eram grandíssimas. Então não significava que porque ela tinha acabado de voltar de um ciclo de quimioterapia, ela ia ficar em casa até o próximo ciclo. Se desse um pico de febre, eu tinha que voltar para o hospital. Aí o que ocorria? A Fernanda estava dormindo, era criancinha. A Mariana passava mal. Como eu sabia que eu ia e já ia internar, isso podia acontecer 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, eu colocava ela no carro, ia para o hospital, meu marido ficava em casa aqui com a Fernanda e a gente já internava. Eu fiz essa vida mais de 1 ano, no primeiro ano, direto. Porque depois que a doença voltou, estava com a perna quebrada e praticamente quebrou o fêmur dela e eu já não podia mais transportar ela no carro, eu dependia de ambulância, né? De SAMU, de ambulância, essas coisas. Então foi assim, não é só o sofrimento do tratamento, mas é de tudo que você depende e de todas as pessoas também. O sofrimento era geral. E graças a Deus, assim, a família sempre unida, suporte, um ajudando o outro, dando suporte. Isso é uma coisa que eu não posso reclamar. Família cada vez diminuindo, mas assim, os que estavam mais unidos. Mais unidos, né? Sim. E no caso aqui da residência, vocês continuaram na mesma residência? Foi aqui Sim. que ela residiu? Foi aqui que ela morou o tempo dela? A vida toda. Eu tenho 20 anos de casada e a Mariana só morou nessa casa. A gente continuou, não mudou de casa. Foi muito, muito difícil no começo. Era difícil ficar aqui, mas a gente decidiu, até pela questão de tantas lembranças de todos os familiares que tinha aqui, a gente decidiu não sair. Hoje eu tô bem, mas no começo era barro. Porque eu tô falando sobre isso, porque acontece muitas das vezes, né, das pessoas, elas acontecer, como aconteceu comigo, por exemplo, e eu não voltar mais para casa, né, eu vendi a casa, né, eu não voltei mais, eu não tinha como, né, isso que você está falando, o começo ali, dar início, realmente é muito difícil, é muito complicado. Eu nem passei por esse processo, porque eu não voltei mais para casa, mas você mesmo está falando que é complicado, não, né? É humanamente quase insuportável, porque você chega, você se depara com um cantinho que a pessoa gosta, do lugar da casa que ela gostava de ficar, você abre armário, guarda-roupa, é só ela que não tá aqui, o restante está tudo aqui. Como a minha mãe dizia, você perder uma pessoa dentro da casa, do mesmo teto, é muito difícil. Muito difícil. Entendi. Porque há muito tempo atrás, quando eu era solteira ainda, nós morávamos tudo na mesma casa, a gente perdeu um irmão também. Há mais de 20 anos atrás. Ainda tem um irmão, né? Sim, nós perdemos um irmão. Em 98 nós perdemos um irmão com 21 anos. De um acidente de moto gravíssimo. Que é o único irmão homem. E foi cruel ficar dentro da mesma casa. Eu falava pra minha mãe, vamos vender tudo, vamos sair daqui. Aí a opinião dela: não importa para onde a gente for, os problemas irão juntos. Não vamos sair daqui. E assim, assim, essa foi minha opção, ficar aqui. Eu não quis sair. Porque lembranças, né? A saudade, eu que saí da casa e não voltei mais, ela continuou comigo. Sim. Então, assim, a gente tenta fugir, né? Mas vai junto o buraco, né? Vai junto, né? Então, assim, é uma coisa que não é como uma discriminação. Você tem que sair da casa, ou então você tem que ficar na casa. É a mesma coisa quando as pessoas falam: o que fazer com os pertences, com a roupa, com os brinquedos? Vou dar ou vou guardar, né? O que vocês fizeram com as coisinhas dela? Isso foi muito, muito difícil. É uma fase que eu posso falar que agora está passando. Por quê?
A Fernanda é mais nova que a Mariana, então todos os pertences da Mariana ficou para Fernanda. Eu vi a Fernanda usando dia a dia. A Fernanda que quis, viu? Isso foi a A opção opção dela. É, Ela né? queria celebrar a irmã Ai, que bom. através de tudo que ela Isso, tinha. olha só. Ela até pegou alguns hábitos da irmã naquela época da perda, assim, tudo para celebrar a irmã. Ai, que Sim. legal. Foi um tipo de homenagem que ela decidiu fazer. Sim. Eu sou da opinião, eu tenho muitos gatilhos assim. Então, o que que eu fiz? Como a gente perdeu muita gente, porque não começou na minha mãe, não. Se você for ver, nós perdemos um irmão em 98. Um ano antes da minha mãe falecer, ela perdeu a mãe dela, que é a minha avó. E daí 6 meses nós perdemos o meu avô. E aí 1 ano a gente perdeu a mãe. No outro, daí 2 anos a Mariana, depois o meu pai. A gente perdeu 7. Foram Então, a muitas nossa pessoas. família hoje tá 3 pessoas. É. Então, a maioria absoluta partiu. E para mim não sofrer, eu prefiro não ficar com as imagens, com os pertences. Eu prefiro não ter energia parada e doar. Entendi. Doar, porque a minha mãe era uma pessoa muito generosa. Ela ia querer que as pessoas se beneficiassem das coisas que ela tinha. Então, eu prefiro doar. Mas a Mara, por ser mãe, é que nem eu sempre falo, eu sei o que é a dor de perder uma sobrinha, uma mãe, um pai. Filho não, filho quem sabe é ela. Então é muito mais difícil abrir mão das coisas, ainda mais que a filha mais nova quis ficar com essas coisas. Sim, mas... Hoje em dia que ela tá conseguindo... Não, mas agora que esses pertences não tá servindo mais, até porque ela a tá Fernanda... conseguindo abrir mão. A Fernanda ultrapassou já a idade da Mariana, então Olha. agora eu já tô doando bastante Olha, coisa. eu tô aqui, ó, no colo aqui, ó, é da Mariana, tá? É. Qual é o nome dela? Zoe. Ó, Zoe, A é da Zoe Mariana, é presente tá? pra É Mariana. presente da Mariana. Nós vamos dar agora uma paradinha, né, para o nosso intervalo, tomar uma água, beber um café, ir ao banheiro e já já nós voltamos para o nosso segundo bloco. Olá, queridos amigos, olá, queridas irmãs, estamos de volta no nosso segundo bloco e no final do nosso primeiro bloco, nós estávamos falando sobre doações, né, dos pertences dos entes queridos que nos antecederam à pátria espiritual. Então, no caso agora, Lucimar, você tem uma visão diferente com relação à doação do material. Hoje, por exemplo, você doaria, Na verdade, eu já comecei a doar faz um tempo, eu doei bastante coisas assim para as primas da Mariana mesmo, e para amigas que têm meninas que era da idade da Mariana. Legal. Eu consegui doar, pouca coisa eu tenho que ainda está em uso da Fernanda, mas a maioria já foi doada. Isso. Até a Fernanda utilizando é uma doação, né? Sim, é uma sim. doação que é assim de irmã para irmã, então não deixa de ser uma doação. Eu não deixei tudo guardado, intocável, não. Porque a gente ouve falar que tem pessoas que não gostam que mexe, né? No guarda-roupa, nas coisas. Não foi isso, mas assim, eu tinha lembranças dela pela casa toda, ou no guarda-roupa, ou lavando, porque a Fernanda usufruiu de calçados, de roupas, de maquiagem, de tudo. Entendi. No meu caso, eu coloquei tudo dentro de uma mala, né? Foram 3 ou 4 malas de roupa, de tudo, de livro. E eu só fui, foi em 2016, ano passado, 2021, eu só fui abrir a mala em 2021. Aí, quando nós, né, voltamos para o Rio de Janeiro. Tem um processo diferente. Então, é muito importante passar para vocês que estão hoje assistindo aqui o nosso canal Alex de Almeida, com relação à doação. Não se prenda, não fique nessa de porque fulano doou, eu tenho que doar. Se a pessoa ela não doou, eu também não vou doar. Não se prenda a isso.
faça aquilo que seu coração ordene, né? Se você quiser doar de imediato, doe. Se você quiser guardar, você guarde. Se você Tem que quiser... fazer o que sente no coração. No coração. Porque o luto de cada pessoa é vivido de uma forma diferente. É o que você suporta fazer. Não tem esse negócio de certo ou errado. Tem o que você suporta, o que você entende que é E correto. no seu tempo. Sim. Tem que ser no seu tempo. Isso Não é dá muito- para seguir parâmetro de ninguém. Não. Isso é muito importante, o que ela está falando. O que a Tânia falou é muito importante. Cada um tem o seu tempo, tem a sua hora. Não é seguir o parâmetro do próximo. Não tem Né? como. Ontem mesmo, eu ouvi ontem da Lucimara falando para minha esposa isso, que a minha esposa ela se prende muito às outras pessoas, porque a pessoa está fazendo, está se melhorando, eu também tenho que me melhorar. E a Tânia ontem, a Lucimara ontem, falou com ela e eu fiquei assim, olha, tá de parabéns, ela já está podendo fazer um atendimento, né? Então, isso é muito importante. O tempo é para cada um, certo, Tânia? Certo? Yeah. Não dá para você... Eu, diante das mesmas perdas que ela, eu reagi totalmente diferente. O que aconteceu comigo? Não sei se por ser a irmã mais velha, eu achava que eu tinha que me recuperar logo para poder dar apoio para elas. Certo. Eu tinha que ser mais forte. Isso aconteceu. Eu tinha que ter um direcionamento, alguma coisa para passar para eles, porque ela estava num fundo do poço tão grande e cavando mais fundo. Ela cavava para o fundo e eu cavava para sair. A gente estava assim. É culpa dela? Claro que não. Não tinha Eu força. passei por 2 divórcios muito dolorosos. Então, a minha expansão espiritual já vem dessa época. Eu tô sempre tentando entender por que isso acontece, me abrindo mais para a espiritualidade, tentando evoluir. E isso foi uma ferramenta enorme para mim, poder ajudar ela, porque eu consegui sair do fundo do poço mais rápido e dar a mão para ela sair. Eu já não tinha esse entendimento. A Mara não tinha. E como ela, meus pais, a outra irmã, eles frequentavam a igreja evangélica, o que acontece? A igreja evangélica, ela apoia muito enquanto você está no problema. O que essas pessoas fizeram de oração 24 horas por dia, Sou muito agradecida. de assistência religiosa no hospital, Todos os dias. qualquer todos os hora que dias. ligasse, eles iam estavam de prontidão fazer para oração dar pra suporte, Maria. tudo. Mas a igreja evangélica não consola quando você perde. Eles querem Eles- consolar a pessoa que ficou, porque a partir dali não tem mais o que ser feito em relação à pessoa que foi. É só a assistência, é só com você. E é só muito com você que doloroso perdeu. passar por tudo isso acreditando na forma que eles acreditam. É muito doloroso. E como eu sempre fui a pessoa que eu não me enquadrava, não me via assim, eu tinha uma visão diferente. Eu acabei indo estudar mais e a Mara cada vez mais afundada na dor dela, até que um dia eu briguei feio com ela, ela ficou com muita raiva de mim. Mas eu desafiei ela, eu falei assim, não dá, você tá cada vez cavando mais fundo, sabe? A dor dela, Eu fiquei com você ódio pegava dela. toda de ficar perto dela, era uma escuridão que passava para as outras pessoas. Ela não tinha mais vontade de viver, Não tinha ela mesmo. estava apática, ela não tinha força para seguir. Aí eu dei uma dura nela, mas com amor. Eu sabia que no fundo, porque eu conheço ela há muito tempo, eu sei que se você desafiar ela, ela reage. Então eu dei uma verdade. dura. Eu dei uma dura bem Eu posso estar ruim morrendo, mas eu mesmo. não gosto de ser desafiada. Quando você desafia ela, ela quer te provar. Então o que ela fez? Eu convidei ela para ir no Centro Espírita Gabriel Martins. Há Que eu fiquei- muito tempo ela estava me chamando. Eu fiquei sabendo que lá eles recebiam cartas psicografadas e no meu íntimo, acho que meus mentores, meus anjos da guarda soprando, leva ela lá, leva ela lá. Aí eu falei pra ela, para de reclamar e de ficar nesse fundo de poço, reage, faz alguma Até coisa. usou uma amiga tua pra falar, não, chama que ela vai. Essa amiga tinha certeza que se ela chamasse... A minha amiga Vânia trabalha comigo e Pois ela é, foi Vânia. nesse centro e recebeu uma carta da mãe dela e foi libertador para ela.
Aí ela falou, leva a Mara, porque ela sabia de todo o calvário que a Mara estava passando, todo o deserto que ela estava passando. Eu falei, mas ela não vai, ela não acredita, ela ficou muito tempo na igreja evangélica, ela abomina. Ela acha que são espíritos malignos que vão lá e não tem nada a ver. Aí me usaram para brigar com ela. Por que você não vai? Eu não vou porque eu não acredito. Eu falei assim, ruim já tá. Por que você não Pior vai não vai ficar. e ela ver se dizia. não melhora? Não vai melhorar porque eu não acredito. Resumindo, ela só foi para me provar que eu tava errada. Pra ela parar de me encher o É. saco, na verdade. E porque eu não aí aguentava ela mais. teve uma surpresa, assim, que foi o começo da cura dela. Ela não só recebeu a carta da Mariana, Você lembra o que o Newton falou que ia chamar por grau de Não, dor, de... no início da Ele palestra falou que lá ia no chamar centro, de quem estava mais necessitado. eles falam, a gente chama primeiro quem está com mais dor, as pessoas que recebem as cartas são as que estão em mais desespero. E a Mara foi a primeira a ser chamada. Eu quase caí da cadeira. Então, nessa Casa Espírita Gabriel Martins, que vale lembrar a todos vocês, Casa Espírita Gabriel Martins, ela fica em Neves Paulista, no interior de São Paulo, ok? Então lá, nessa casa, onde a sua irmã, né, desafiou, vou levar, vamos, e aí você ficou naquela, não vou, porque existia a própria religião que você já não acreditava. Na verdade, é o seguinte, a religião me tirou isso, né? Além de eu não acreditar, eu estava muito brava com Deus. Eu já estava acostumada, eu não sei se eu posso dizer, mas era o que eu sentia isso, eu já estava acostumada a ouvir não. E por que ele ia fazer isso para mim, se tudo que eu tinha pedido até ali, no meu entendimento, na minha ignorância, eu pedi para curar minha mãe, não foi curada, eu pedi para curar minha filha, não foi curada, eu pedi para curar meu pai, não foi curado. Por que eu tinha direito de receber uma carta? Eu não achava nem que eu tinha esse direito. E tinha também esse lance da religião, que eu falava, eu vou receber essa carta e eu não vou acreditar que é dela. E como que vai ser isso? E na verdade, depois que eu recebi, começou o primeiro passo para ela começar a curar. Esse foi o meu primeiro passo. Eu quero deixar também claro aqui o nosso respeito, tá? O nosso respeito dentro das outras religiões. Você que é católico, você que é da igreja evangélica, que é um evangélico, você também que é da Umbanda, né, da Mesa Branca, Umbanda do Bem, você que é espírita, todo o nosso respeito. Nós não estamos aqui falando mal, ou a gente está aqui para poder relatar o que aconteceu, porque uma coisa é certa, eu já passei pela igreja católica, pela igreja evangélica, né? Então assim, hoje, no caso, o que me deu suporte, como também foi dito pela nossa irmã Lucimara, foi no caso a parte do espiritismo, de Allan Kardec. Então assim, nós somos livres para buscar, né, dentro de uma religião ou dentro de uma doutrina, algo que possa fazer com que nós possamos continuar a nossa caminhada, porque é muito difícil, gente. É duro demais, né, Lucimara? A caminhada é muito difícil, porque né? De uma mãe, o que né? acontece, Alex? Não, e são caminhos diferentes, mas nós estamos buscando o mesmo Deus. Sim. É Por por caminho Muito diferente. Você vai pelo caminho que te acolhe melhor, que te faz sentir Sim. bem, que consola. Ali, naquele momento, o que consolou a gente foi esse. Não quer dizer que o caminho que você tá não vai te levar ao mesmo Deus, porque Deus é amor. Se você está buscando a bondade de Deus, a luz, você vai chegar no mesmo lugar. Cada pessoa encara o luto de uma forma e cada pessoa recebe o conforto necessário para si. E às vezes o que é bom para mim não é o que é bom para o Alex, e assim você tem que buscar, até você não encontrar esse conforto para tua vida, você não pode parar, esse consolo. E eu encontrei ali. Agora, respondendo sua pergunta, o que ocorre quando você perde um filho, porque assim, o pai e a mãe é uma coisa muito dolorida, é uma perda gigantesca também pra gente que perdeu irmão e pais, né? Mas assim, é diferente porque
Com o irmão ainda foi até um pouco mais difícil, porque ele era jovem, você vê uma pessoa jovem partiu na mesma idade que a tua filha. Sim. Você Saiu pra sabe trabalhar o e que, não que é voltou. uma pessoa de 21 anos partir. É muito triste. O nosso grau parentesco é de irmão, mas aquilo ali fez um buraco. Foi o nosso primeiro grande buraco. Foi muito difícil sair dele também. Agora, com o filho, quando você perde filho, você perde sonhos. Você se sente amputado, porque você perde a visão de futuro. Filho é futuro. Aí você fala, e vai ser como daqui pra Continuidade, frente? né? São netos, bisnetos. Sim, aí as pessoas olham pra você, no meu caso, pra quem tem mais de um filho, mas você tem que continuar, porque a Fernanda está aqui. Sim, ninguém tá falando que a Fernanda não tá aqui. Mas o que eu vou fazer com essa filha que não está aqui? Porque cada pessoa é individual. E se fosse isso com a Fernanda, a Mariana tivesse ficado, eu estaria da mesma forma. Só que a minha projeção, o meu futuro, os meus sonhos, eram as duas que estavam inclusas. Certo, Não era uma. certo. E parte disso se abriu e caiu. Caiu. E a partir dali foi muito difícil continuar. Foram dores, sofrimento e muito ranger de dentes. 3 anos totalmente no escuro, não foi? Totalmente no escuro, sabe? E no caso, assim, outra coisa que eu também quero deixar bem claro aqui para vocês, interrompendo um pouquinho as nossas irmãs aqui, as nossas amigas, nós não estamos aqui colocando na balança a dor da entrega de um filho, de uma filha, de um irmão, de um pai. Cada um sabe aonde o seu calo aperta. Então, com todo respeito, você que entregou o seu pai, que entregou a sua mãe, o irmão que entregou um outro irmão, a esposa que entregou o marido e vice-versa, não estamos aqui colocando na balança, não é isso. Nós estamos aqui falando sobre dores. Cada um sabe aonde o seu calo aperta. Outra coisa também que eu gostaria de deixar claro aqui para vocês, com relação à cura, né? Eu já falei até isso mesmo para a Lucimara, com relação da cura da sua filha. A filha dela, a Mariana, ela está curada. Né? Ela não foi curada aqui. Né? Nesse plano terrestre. Fizeram de tudo para que pudesse curar. Sim. Mas aqui não foi curado. Mas ao chegar ao plano espiritual, ela está zerada, ela está curada. Não só ela, mas como a mãe e como os outros. Até a minha filha também, que desencarnou de aneurisma, está curada. Ela já passou por isso. Isso já foi resolvido. Missão dada é missão cumprida. Então, voltando aqui, no caso das cartas psicografadas, né? Você disse que foram 3 anos de escuridão, de sofrimento, né? De descrédito. Total. E no ato em que vocês adentraram, né? Pelo convite da sua irmã, muito difícil, mas ela conseguiu. A espiritualidade foi... Porque a espiritualidade, gente, ela vai trabalhando de uma forma, ela pega uma amiga, como foi dito, né? Ela pega uma irmã e ali ela vai pensando, vai indo, ela não desiste de você. E aí, no caso, a espiritualidade conseguiu fazer com que a Lucimara fosse a Casa Espírita Gabriel Martins. Ela foi para provar para mim que eu estava errada. Uhum. Foi. Mas deu certo. Dizem que quando Deus quer, Ele usa até o demônio para te levar para onde precisa. Com certeza. Então, isso mesmo. aconteceu isso com ela. Graças a Deus, foi a primeira luzinha que brilhou para ela ali. E no caso aí da carta, a Lucimara disse que o Newton Stuck, quero deixar lembrando aqui para vocês também, o Newton Stuck, ele é o médium de psicografia na Casa Espírita Gabriel Martins, juntamente com a Carol Fontes, tá, que é uma médium também de psicografia, e o Diego, que é de Duartina, São Paulo também, é um médium também. Esses 3 médios, eles trabalham com psicografias, né, sábado e domingo, na Casa Espírita Gabriel Martins. E lá você chegando, você preencheu uma ficha. Preenchi uma ficha. Uma ficha simples, no caso, com o nome, data de nascimento, a doença, só. Mais nada. Certo. E teve casos assim, na primeira carta, porque eu já recebi 3, que eu voltei lá depois,
Na primeira carta, ela fala de detalhes assim que só eu e ela no hospital sabia. Ai, que lindo, né? Que maravilha. Detalhes que só eu e ela sabia. Uhum. E eu me senti muito tocada com isso. Ela foi em 2018 e eu recebi a carta em novembro do ano passado. Foi a primeira. 2021. Tá. Foi a primeira carta que eu recebi. Entendi. Isso foi um consolo para mim até passar, né? Porque Natal, Ano Novo, essas datas de final de ano, não é que foram boas, porque ela amava demais o Natal, mas foi suportável. E no caso, assim, você estava na igreja evangélica ou já tinha saído da igreja? Não, eu até tentei depois continuar, depois que a Mari partiu, eu tentei continuar. Uhum. Só que eu não me encontrava mais lá. Certo. Assim, para a dor que eu estava enfrentando no momento e o entendimento que se tinha, né, dentro da igreja, eu acho assim, a vida da gente, como diz a Tânia, é cheia de ciclos. Ciclos que se abrem e se fecham. E diante daquele da Mariana que tinha se fechado, começar com os ensinamentos da igreja evangélica ali, para mim, eu na verdade já não estava mais dizendo ao meu coração. Certo. Aí foi onde, na verdade, eu nem fui para lugar nenhum, eu simplesmente parei de ir em qualquer lugar. Se fechou, né? Eu me fechei, eu não só não ia em nenhum lugar, como eu não queria falar com nenhuma pessoa. Eu falava com ela porque ela era da minha família, mas as pessoas sabem, eu me tornei uma pessoa nesse período agressiva, isolada e pessimista em último pessimista, estúpida até, porque as pessoas vinham tentar me consolar, além de não conseguir consolar, saíam magoadas, porque eu fiquei muito... E ela precisou de tratamento médico também, tomava uns remédios fortíssimos que desestabilizavam totalmente o emocional dela. Sim, parecia que piorava, né? Sim, nesse período eu passei com psicóloga, psiquiatra, e também me alcoolizei bastante. Nada melhorava. E tudo, cada vez o buraco ia caindo mais, porque na verdade não é que eu queria me matar, eu queria matar a dor que estava dentro de mim, mas esse não era o caminho. Eu queria matar a dor, eu não queria me matar, eu queria sair dessa dor. Eu não dor. tinha mais vontade de viver, então eu fazia coisas, porque naquele momento resolvia, mas depois voltava tudo muito pior. E eu fui caindo. Aí você fala, não dá pra cair mais que isso. Dá pra você chegar. Depois do fundo do poço, você ainda consegue cavar bastante. E se você quiser continuar descendo, você vai descer. E é isso que eu fiz. Eu fui descendo ladeira abaixo. Por 3 anos. Então, como você falou, né? Que aí você consegue, quando você pensa que você está no fundo do poço, ainda existe mais uma porta para descer mais um pouco. Muito mais. Se você não reagir e se você se entregar, que era o que tinha acontecido na ocasião, era muita dor e pouca vontade de viver, você desce. Você desce. Esse lance de ser suicida, de me matar, não, isso nunca passou pela minha cabeça. Não passou pela sua cabeça, graças a Deus. Não, porque a mãe e o pai sempre foram pessoas muito espiritualistas, né, Tânia? Espiritualizadas, sempre buscaram Deus em tudo. Então isso não é uma coisa que nem passava não passava. Essa energia não passava na minha família, graças sabe? A Deus. Só que você não ter vontade de viver e não reagir, você acaba encaminhando para isso, né, de certa forma. E a coisa foi ficando ruim, até que ela viu que o negócio estava fora de controle e ela praticamente me arrastou para lá. Certo. E aí, no caso, você não estando mais na igreja evangélica por motivos que você já estava se fechando, você não encontrava conforto. Eu não queria mais falar com as pessoas, até porque, como foi uma igreja que me ajudou demais com a Mariana, eu também não me sentia confortável a hora que eu entrava lá, eu sentia que, tipo assim, todos os olhares eram para mim,
as pessoas vinham tentar consolar e também quem estava lá dentro não tinha entendido por que ela foi. Entendi. Porque se fosse por fé, por oração, a Mariana estaria aqui entre nós até hoje. Então, de posse de tudo isso, né, todo esse tempero dentro desse caldeirão, você abriu os olhos dentro de uma casa espírita, né, a Casa Espírita Gabriel Martins, e você lá recebeu a sua primeira carta. Como que você saiu da Casa Espírita Gabriel Martins com a sua carta? Você passou a acreditar, aquilo te fez bem, botou uma pulga atrás da sua orelha? Como é que você saiu de lá, né? Olha, no primeiro momento, pela forma que o Newton abordou, eu não tive dúvida que fosse ela, pelo que ela falou na carta. Mas a Tânia sabe o tanto que eu sou uma pessoa cética. Eu ficava com o pé, eu não vou falar que depois que eu vim para casa, né, eu ficava assim, nossa, eu tenho certeza, eu tinha altos e baixos ao mesmo tempo, porque, né, eu venho de outra doutrina, eu ficava, meu Deus, mas será que não é? Aí o que eu fazia? Pegava a carta e ia ler de novo. Aí aquilo confortava meu coração. A hora que eu começava a querer entrar no buraco de novo, eu ia lá e lia a carta de novo. E ficava bem. Aí depois, mais pra frente, a Tânia me chamou novamente para ir para lá. Aí cada carta que eu fui recebendo, eu fui tendo mais certeza. Na segunda vez que você recebeu a carta, a gente recebeu da minha mãe também. Olha que maravilha! A gente foi com a outra irmã, a Juliana. A mãe de vocês, ela se chama Clarice, né? Clarice. E a Juliana estava muito desesperada por notícia da minha mãe. Ela estava, sabe, a dor dela estava com a ferida muito aberta naquele momento. Nesse dia foi muito especial, porque a Juliana recebeu a carta. A Juliana e nós, porque minha mãe falou de nós todas. A gente recebeu a carta da minha mãe e recebeu mais uma da Mariana. Sim. E foi nesse dia que você falou com a Marisa. Foi um dia muito especial. Foi um dia especial, Foi né? um dia especial. Que foi no Dia das Mães. Foi. Era a semana do Dia das Mães. Isso. E tem um negócio muito bacana lá no Centro Gabriel Martins, que é para as mães enlutadas. Enquanto os médiuns recebem as cartas, tem uma sala lá que não só a Marisa, como outras mães, elas acolhem as mães que estão aguardando a cartinha e faz tipo uma reunião, sabe? Certo. É um bate-papo. E segundo a Marisa, ela olhou para mim e viu o tanto que eu estava apagada e desanimada com a vida. E ela sentiu no coração dela, eu preciso ajudar essa mãe. Eu já estive nessa situação um dia. E a Marisa fez um convite para mim, porque eu estava em Neves, eu sou de Rio Preto. Ela fez um convite para eu conhecer uma casa, que é a Luz da Mandala, que eu frequento hoje, e assisti uma reunião sobre enlutados, né? Família enlutada. Família enlutada. E a partir do momento que eu comecei nessa casa, eu me deparei, né, com amigos que para mim hoje é a minha segunda família. A Andréia, a esposa do Alex, com a Marisa, com a Edilane, com a Flávia, que me acolheram com todo o coração, e eu devo muito a essas pessoas. Hoje eu estou conseguindo dar essa entrevista aqui. Se eu não tivesse passado por esta casa também, se eu não tivesse a oportunidade no Gabriel Martins, se eu não tivesse essa oportunidade na Luz da Mandala, porque aí depois que eu recebi essa carta, eu aceitei receber ajuda. Esse foi o start, né? Foi o start. O start para você dar continuidade na sua caminhada. Sim, e eu me deparei com pessoas que me socorreram da forma que eu precisava naquele momento, e eu frequento essa casa já desde maio. Desde maio, meses, né? Desde maio eu tô na casa. Dia Sim, eu só tenho a agradecer, né? Nesta casa ainda ela é reikiana também, além de ter essa reunião.
Eu recebi bastante reiki e hoje eu me tornei reikiana. Eu entrei nessa casa recebendo, né, reiki através de um serviço voluntariado, né, e hoje eu sou voluntária da casa. Que bom. Então, assim, voltando aqui para as cartas, e depois a gente vai desenrolando, né, nesse caminhar, o que fez você acreditar nas cartas psicografadas? Por você já ter passado pela igreja evangélica. Então, assim, a carta psicografada, ela não é simplesmente uma carta. Ela vem com alguns detalhes, alguma coisa que toque no seu coração. Eu costumo dizer para as pessoas que as cartas psicografadas em Neves Paulista, no interior de São Paulo, pelo médium Newton Stuck, pela Carol e pelo Diego, são cartas consoladoras, não são cartas reveladoras. Mas, Alex, qual é a diferença de uma carta consoladora para uma carta reveladora? A carta consoladora, ela foi feita para consolar, ela vai trazer o consolo, ela vai falar que o espírito está bem, que ele está trabalhando, que está tudo correto, está tudo certo. Então isso traz uma paz para os nossos corações. Agora, uma carta reveladora que eu não quero e eu não aceito, são cartas que vêm com CPF, identidade, placa de carro, número da habilitação. Então isso, dentro do espiritismo, durante esses 6 anos que hoje eu me encontro, eu não creio, não acredito e não aceito nessas cartas. Mas você que recebeu a carta da Mariana, o que fez você acreditar? São dados que você estava dentro da sua casa, você conversando com seu esposo, ou você mesmo conversando com a Mariana, veio algo que pôde despertar no seu coração, dar um start para você? Sim, que isso daí foi principalmente na pegada da primeira carta. Lá no hospital, a Mariana estava carequinha já, e mesmo quando ela estava dormindo, eu estava sempre com a minha mão na cabeça dela. E ela tinha uma fala que ela sempre disse que a minha mão era muito quentinha, que eu tinha a mão muito quentinha. E ela conta na carta que às vezes ela estava dormindo e às vezes ela estava fingindo que estava dormindo, mas que ela sentia a minha mão quentinha, acariciando ela. Uhum. Outra coisa assim que foi muito forte, porque quando a doença voltou, que foi na segunda fase do tratamento, porque ela estava em remissão, né? Ela chegou a fazer 9 meses de tratamento direto, e a médica falou para mim que era muito difícil ela conseguir zerar as células, e a Mariana conseguiu, e a gente entendeu aquilo lá como um milagre, como uma cura, a ponto da gente chegar a fazer um culto de gratidão, um culto de ação de graças na igreja evangélica. E 4 meses depois a doença voltou e ela ficou muito debilitada. Aí eu comecei a ver a probabilidade, falando do que aconteceu na primeira carta, eu comecei a ver a probabilidade que a Mariana foi tratada no Hospital da Criança aqui em Rio Preto. E quando a doença voltou, eles já colocaram ela no paliativo, eu quis mudar ela de hospital. E eu cheguei até a falar com o médico, com o diretor desse hospital de Barretos. E eu falei, Mariana, se eu conseguir, eu fui pegar uma segunda opinião no hospital em São Paulo. Aí a médica daqui, ela conseguiu me colocar para falar com o médico responsável de Barretos. E ele explicou para mim que não adiantava, porque como ela já estava no paliativo, ele falou, você só vai judiar, ela aqui ou ela lá, o tratamento é o mesmo. É o mesmo. E ela comentou isso na carta. Olha. Ela falou assim, mãe, fica tranquila, era o meu tempo mesmo, e não ia adiantar você me mudar para outro hospital, olha só, porque eles já me aguardavam por aqui. Olha só que maravilha. Ela falou isso para mim. E quem sabia só era a família, porque eu não tinha tempo de ficar explicando isso. A gente estava numa luta assim de sobrevida para ela. A gente corria, né? Eu fui, na verdade, em São Paulo 2 vezes pegar uma opinião
médica, Certo. do médico da GRAC, e foi irreversível, e era uma coisa que só ela sabia Entendi. ali. Eu não comentei isso na casa. E no caso, a Tânia, a tia, acreditou também na primeira carta, de imediato, Totalmente. total? A carta veio cheia de flores. Ela adorava desenhar. Na cartinha dela, a capa era puro desenho, igual ela fazia. Olha que Não maravilha. tinha dúvida. E da mão quentinha eu sabia também. Aham. E ela falou que estava com a minha mãe. Quando eu fui no hospital, que ela estava nos últimos momentos, eu falei para ela, filha, se a avó estiver aí, vai. Não fica insistindo de ficar aqui. Se você precisar ir, vai. E ela falou que estava com a minha mãe. Olha só que Ela maravilha. não tinha o que duvidar. Não tinha, né? Não. É uma coisa assim, muito surpreendente, muito linda. São E detalhes. consoladora. É, consoladora. E consoladora. Por isso que eu digo para vocês que é muito importante, evitem de colocar esses dados, né, preciosos nas redes sociais, porque existem, né? Existem pessoas boas, como também existem pessoas ruins. Existem médios sérios, mas existem também charlatões. Então, se você não colocar esse tipo de dados, dificulta o trabalho desses charlatões. Então, assim, o que é mais importante hoje é, se você tem algo que você guardado entre você e o seu ente querido que te antecedeu à parte espiritual, guarde no seu coração, porque se um dia vier na carta, o médium não vai estar sabendo disso. E isso só faz com que você acredite mais, né? Porque senão, assim, se ela tivesse colocado isso nas redes sociais, ela poderia linkar uma coisa a outra, mas eu tinha colocado isso nas redes sociais. Não tinha nem cabeça para isso. Na verdade, minha rede social na época era só para pedir sangue, porque o banco, né, o banco do hospital esvaziava, ela tomava sangue todos os dias. Então, era pedido de socorro ONG me ajudando, pedindo, sabe, para as pessoas doarem, porque ela tomava, não sei te dizer quantas E bolsas ela por dia. desabilitou a rede social dela depois que a Mariana partiu. Ela sim. excluiu todas, então não tinha essa informação em lugar nenhum. Entendi. E assim, outra perguntinha que eu quero fazer para vocês. Nessas cartas que a Mariana escreveu, que a sua mãe escreveu, eles chegaram a citar nomes dos outros entes queridos que também os antecederam à pátria espiritual? A minha mãe falou que quando ela abriu os olhos, o meu irmão recebeu ela. Olha que maravilha. Então, a gente não tem dúvida, sabe? Eu passei por um episódio nessa última vez que nós fomos no centro, que ela recebeu a terceira carta. Eu estava tentando uma do meu pai, porque o meu pai, ele foi espírita, aí ele foi muitos anos messiânico, que é uma igreja espiritualista, e no final ele estava muito adepto da igreja evangélica, muito mesmo. Era muito estudioso da Bíblia. Ele era muito estudioso e ele estava fechado para essa parte espiritual, e eu estava com muito receio dele não ter aceitado a passagem dele Então eu fui com esse intuito. Só que de nós três eu sou a que aceita mais essa parte espiritual. E eles falam que eles priorizam lá as pessoas que estão com mais dor. Mas aí o Newton, a hora que ele acabou de entregar as cartas, ele olhou para mim e falou assim, não tem por que a pessoa não estar bem lá. Tá tudo bem. Se não veio a carta, é porque não era preciso. E eu entendi que foi para mim e foi o meu pai que falou. Então eu me senti recebendo a carta também. Eu tenho certeza absoluta que todos eles estão bem, né? O meu irmão veio receber a minha mãe veio receber a Mariana. A gente tem certeza disso. A Mariana falou que estava com o avô, com o tio e com a avó. E inclusive, enquanto porque a Mariana ficou muito debilitada, né? Antes de desencarnar, ela ficou tipo uns 10 dias, uma semana dormente. Uma semana sedada, né? Morfina. Mais pra lá do que pra cá. E não só eu, como a igreja, a gente orava pela cura. E a Mariana, cada vez definhando mais. Aí chegou uma hora que ficou tão insustentável que... eu falei assim, eu falei, Deus, eu não suporto mais essa situação. Eu falei,
deixa minha mãe vir buscar minha filha. Eu fiz essa entrega. A Mariana foi em seguida. Pegando esse gancho, né, aproveitando esse ensejo, essa parte que ela fala, né, que ela acaba que ela entrega a filha ao plano espiritual, que a mãe dela, né, no caso a avó da Mariana, vem a buscar. Eu recomendo a vocês, leiam o livro Deixe-me Partir. Né? A minha esposa leu, né? Eu ainda não li, tá? Porque eu tenho tanta coisa para fazer, tanto livro também que eu tenho que estar lendo, que eu não tive tempo ainda, mas eu ainda vou ler. Mas eu recomendo em nome da minha esposa Andréia, o livro Deixe-me Partir. Aí vocês também vão começar a entender como tudo funciona, né? Como as coisas funcionam no plano espiritual. Agora, era da igreja evangélica, já não estava mais participando da igreja evangélica, se trancou, se fechou. A irmã conseguiu fazer com que você fosse até uma casa espírita para receber uma carta, recebeu uma carta, e você disse que lá dentro dessa casa espírita existe um trabalho de acolhimento, né, às mães, aos pais enlutados. Você fez parte desse trabalho, né, através de uma trabalhadora que se chama Marisa. Sim. O que você diz, o que você tem para falar, né, para essas mães, esses pais, as pessoas que ficaram, né, que entregaram seus entes queridos, da importância desse grupo, né, na vida de cada um? Olha, eu me senti naquele momento como se Deus estivesse me pegando no colo. Foi essa sensação. Na verdade, eu entrei dentro dessa sala, tem fama de chorona, né, Alex? Ah, eu ganhei. Você deu regaço dessa vez. Eu tô confortável. Não. Mas eu me senti acolhida, porque essas mulheres que participam, que dão assistência pra gente ali, também perderam seus filhos, que a Marisa, né, é uma dessas pessoas. Ela perdeu um filho com 17 anos, o Rodrigo, né? Nossa. Se eu estiver errada, me corrige. Rodrigo com 17 anos. E ela segurou na minha mão, ela falou, foi tipo assim, vem aqui que eu vou te ajudar. Ela já pegou o meu WhatsApp e me encaminhou para essa casa. O meu, assim, o primeiro momento que eu me senti, não que a Tânia não fizesse isso, mas aí eu fui acolhida por uma pessoa que passou a mesma experiência que eu. Aí você para mais para ouvir, não é desfeita com você entende? Eu sinto a dor da sobrinha. Aí ela virou para mim e falou assim, eu sei o que você está sentindo, deixa eu te ajudar. Foi uma alma muito boa, que me socorreu, e que eu dou muito graças a isso, e que através dela eu pude estar conhecendo outras pessoas maravilhosas que eu citei aqui já. Então, você falou em nome da Marisa. A Marisa, ela é uma mãe enlutada, ela entregou um filho, acho que foi na noite de Natal do dia 24, né? No dia 24 o Rodrigo desencarnou, né? E no dia 25 estava sendo feito o sepultamento do Rodrigo, que é o filho da Marisa. E nessa hora você falou uma coisa muito importante, que eu falo para as pessoas que quando a gente entrega um ente querido, principalmente um filho, abre-se uma porta da família enlutada. E a gente, claro, não querendo se desfazer de uma ajuda de uma irmã como a Tânia, que foi muito importante e é importante na vida. Foi a Tânia que me colocou dentro da casa do Adriano Martins. Da Lucimara, no caso, né, que foi e é importante na vida da sua irmã. Sim. Lucimara. Mas eu falo para vocês, quando a gente se depara com alguém que está na mesma dor, que entregou, né, uma mãe que entregou, um pai que entregou, isso nos torna assim um pouco mais tranquilo, né? Tipo assim, você sabe o que eu estou passando, de uma mãe para uma outra mãe, né? Você sabe o que eu estou sentindo, de um pai para um outro pai, você sabe o que eu estou sentindo. A dor, né? Fala a mesma língua. Eu costumo dizer que eu sei a dor, né, de um pai, mas eu não sei a dor de uma mãe. Eu tenho uma mãe em casa, uma esposa enlutada, uma mãe enlutada. Eu sei da minha dor, mas a dor dela, só Jesus. Mas o que eu faço? Como o marido da Lucimara faz? É amparar, é ajudar,
de mãos dadas, caminhando em busca de poder ajudar. Então, você passou por esse grupo dos enlutados dentro da Casa Espírita Gabriel Martins, por uma trabalhadora que é a Marisa, Sim. ok? Que tem um excelente café, um excelente chá. Verdade. Parabéns, Marisa. Então, e lá ela te encaminhou para uma outra casa, que é a Casa Reikiana, que também é dentro de São José do Rio Preto. Que Próximo tem da minha casa, que isso me facilitou muito. E lá tem um grupo também que faz o atendimento do luto. Sim. E como que você chegou nessa casa? Como é que você chegou lá, mas você chegou assim com alguma esperança de melhora? Aquilo iria te ajudar? Se você já teve uma primeira experiência dentro da Casa Espírita Gabriel Martins, mas ali seria um trabalho que daria continuidade. Como é que você chegou nessa casa, à luz da mandala? Olha, na verdade, bem sem força, mas ali já surgia uma esperança, porque, que nem a Tânia falou, pior do que o que estava não iria ficar. Eu tive essa assistência, né, essa mão da Marisa, mas eu não podia parar com aquilo, porque a ferida, o buraco era muito grande, muito grande. E só que eu tive muita esperança a partir desse encontro que eu tive nessa casa do Gabriel Martins. E no primeiro dia que eu cheguei lá, eu praticamente eu não conseguia nem falar. Eu fui lá só para chorar. Eu chorei a reunião toda. Eu chorei. E eles me acolheram, aquilo foi bom poder desabafar. Eu falei que não ia chorar, eu dando regaço. Não, pode chorar à vontade, pode ficar à Aí vontade. eu falei, eu vou voltar de novo. Quando eu fui lá, eu senti no meu coração que ali era meu lugar. E como é que foi assim o apoio dentro de casa, com a sua irmã, com a sua filha, com o seu esposo? Porque assim, uma coisa é você estar dentro de casa e você está para baixo, está fechada, está de um jeito que está no fundo do poço, como você falou. E a outra, e os seus parentes, né? Aqueles que continuaram essa caminhada com você, eles estão tendo essa visão com você, eles estão tendo essa verificação. E aí você vai no local e aí você começa a se melhorar. E como é que foi assim a reação do seu esposo? Como é que foi a reação da sua filha? Como é que foi a reação da sua irmã, da Tânia, em ver que aquilo estava melhorando você? Sim, porque até no começo, só voltando um pouquinho disso, eu estava enfrentando meu luto como mãe, mas ele também estava no dele como pai, o da Fernanda no dela como irmã. Na verdade, moravam os três na casa, mas eram 3 pessoas separadas. Cada um vivendo a sua dor, cada um vivendo tentando o seu sobreviver, luto, né? Sabe quando parece, a Tânia ela mora sozinha, ela sabe bem o que eu tô falando, mas a gente tava morando em 3 pessoas como se os 3 fossem solitários, porque tava cada um com a sua dor, a gente nem conseguia no começo falar desse assunto. E até eu não passar por essa esperança aí que foi na casa do Gabriel Martins, era muito ruim para todos nós, porque o mal, eu deixava os 2 muito mal também, embora eles quisessem me ver bem, mas ninguém tinha força para sair do buraco. Certo. Ninguém tinha, e alguém precisava fazer alguma coisa, então assim, eu não tinha mais nada a perder, eu falei, eu vou dar esse primeiro passo, ver se eu consigo melhorar, graças à ajuda dela, da Marisa. Elas me encaminharam, mas ali, se eu decidisse que eu não ia, né, Tânia? Se eu falasse, eu não vou. Elas me colocaram, as duas, o que elas fizeram? Eu tava perdida, elas me botaram na estradinha e falaram, agora é você. Você no eixo. Agora é você, é só sair reto, você vai ou não vai? Aí só me restava andar. Ou voltar para trás, ou andar de ré. Eu falei, não, eu vou para frente. E a melhora foi acontecendo devagarzinho. Graças a Deus. Hoje a gente consegue conversar sobre o assunto. Eu que estamos tô de fora, mais felizes, ela que não mora na casa, eu vejo que eles estão tudo muito melhor. Eles estavam com um semblante de tristeza profunda.
Agora não, eles conseguem rir, conseguem se reunir, conseguem ter força para sair. Ela conseguiu voltar a trabalhar. Faz que ela, uma semana ela que eu tava, voltei a trabalhar. Olha que Ela- maravilha, voltou a trabalhar. Sim. não tinha confiança nem para procurar. Não, Ela não tinha, ela falava assim, como que desse jeito que eu tô, Eu ela sabia era- que eu tava ela não era uma doente. pessoa, ela era uma sombra. Como que eu vou entrar em algum lugar? Foi tão bom para Eu ela não de queria maio falar para com as cá pessoas. que ela conseguiu trabalhar. Olha que maravilha. Sim. Então, Olha que maravilha. Eu não pensava, Só eu achava melhorou. que eu nunca mais ia ter capacidade para isso, porque quando eu me isolei, eu não queria ver gente. Como que você vai trabalhar e não vai ver gente? Eu não queria falar com as pessoas, que as pessoas iam me E perguntar o na minha medo, vida, eu não ia dar conta de o falar. medo enorme tomou conta dela, que ela não daria conta também. Uma insegurança, um medo, uma coisa tão ruim que Só quem passa sabe. esse negócio do reiki melhorou muito para ela e os enlutados também. Ela conseguiu superar esse medo e procurar emprego. O primeiro que ela procurou, ela conseguiu. Foi Olha o só. primeiro. Olha que maravilha. Então, assim, as portas foram se abrindo para tudo. É luz entrando na vida dela, né? Né? Ela permitiu abrir a porta para a luz começar a entrar. É porque eu costumo dizer para as pessoas que a chave É do lado de de dentro, É né? isso A gente que tem que abrir para as coisas boas. É, né? e ela estava fechada. Mas aí, como ela disse, eu dei o primeiro passo, o primeiro empurrão, a Marisa deu um empurrãozão, mas ela quis abrir a porta. Isso. Eu- Se ela não eu- quisesse, ela não abriria a Não, porta, eu né? não Tinha aguentava, mudado muita eu coisa. não aguentava mais sofrer e eu É. precisava sair disso. Então, se a gente parar para analisar, você tem a dor da entrega de um pai, de um irmão, independente do tempo, mas é uma entrega e a dor, eu falo para as pessoas, ela irá continuar até que nós possamos fechar os nossos olhos aqui e abrir no mundo Sim. espiritual e reencontrar com os nossos entes queridos que nos antecederam à parte espiritual. Então você entregou um irmão, você entregou um pai, você entregou uma mãe, você entregou a sua filha. Então, assim, tinha tudo para estar no fundo do poço mesmo, né? Abrir uma outra porta e descer mais ainda. Sim. Né? Ficar em cima de uma cama esperando a morte chegar, Sim. se entregar, né? Pensamentos negativos, mas não. No determinado momento, a espiritualidade começa a agir na nossa vida, Sim. na sua vida principalmente. Aí, utiliza a sua irmã, utiliza uma amiga, que aí faz você ir até uma casa espírita, receber uma psicografia, que essa psicografia, lá nessa casa, você já teve um conhecimento de um grupo de enlutados, Sim. que a Marisa trabalha, e ali já teve uma indicação de uma nova casa, que nessa casa você se descobriu, você conseguiu ver uma luz no final do túnel, Sim. que é muito importante, gente, que cada cidade, que cada bairro pudesse ter um grupo de enlutados para acolher essas pessoas que entregaram seus entes queridos. Isso é muito importante, né? Então, de posse de tudo isso, das coisas ruins e das coisas boas, você começou a se melhorar. E na sua melhora, na sua transformação, você consegue mudar a vida do seu esposo, a vida da sua filha, a vida da sua irmã. Você consegue arrumar um emprego. Sim. E você praticamente, daqui a pouco, está dentro do grupo, né? Não sendo mais uma assistida, e sim, né? Ajudando aqueles que adentrarem aquela casa. Então, assim, você vê realmente a importância. O que você poderia falar sobre a importância da casa, de uma casa que possa abrir as suas portas para que pelo menos um dia que for, para poder fazer esse acolhimento desses enlutados, né? Desses que ficaram? Olha, a pessoa que está sofrendo, às vezes ela sozinha, ela nem consegue, né, dar esse primeiro passo. A pessoa que ela está fora do problema, vendo que o irmão está sofrendo por conta da perda de um ente querido, procurar encaminhar essa pessoa, colocar na casa, mesmo que a pessoa chegue nesse lugar e ela não saiba nem por onde começar, a espiritualidade vai se encarregar de fazer isso, nem que ela entre ali só para chorar, porque até, Alex, deixa eu falar uma coisa para você, quando a Mariana foi, eu cheguei até a buscar
esse tipo de ajuda, procurar, sabe? Eu jogava em Google, procurava, sabe, pais que tinham perdido filhos. Eu até acabei entrando num grupo de mães que perderam seus filhos, só que eu percebi que eu estava ficando muito pior do que eu já estava, porque era um grupo que as pessoas entravam para chorar, para se lastimar. Meu Deus, eu não acredito que você se foi, hoje está fazendo, por exemplo, 1 ano, 3 meses e 2 dias que você se foi. O que eu vou fazer da minha vida sem você? Colocava a criança doente. Eu percebi que com aquilo ali eu tive muita piora. Uhum. Assim, no meu íntimo, eu tinha muito desejo, muito anseio de me deparar num grupo desse, de pessoas que tinham passado pelo mesmo problema. Só que eu tive um grande problema com isso tudo aí. Porque em seguida, pouco tempo depois, veio a pandemia. Aí você não podia sair de casa para lugar nenhum. Essa pandemia, ela agravou o meu problema muito mais, porque além de eu não poder estar me juntando com pessoas, eu já estava bem sem força para isso. A pandemia levou meu pai. Meu pai foi o primeiro caso de Covid que morreu em Rio Preto. O primeiro morador de Rio Preto. Segundo caso, né, Tânia? O primeiro morador de Rio Preto. Então, na hora que eu tava tentando colocar a cabeça para fora para buscar ajuda, aí meu pai, que era uma pessoa saudável, ele foi embora. E que dava muito suporte espiritual pra gente. Meu pai, ele cuidava muito da gente. Muita oração, muito suporte, sabe? Ele ficava apavorado de ver o tanto que eu tava caindo. E a hora que eu me vi sem ele, aí o buraco aí é o poço que eu te falo, que dá pra descer um pouco mais. Então eu não tive essa ajuda, mas você, se tiver essa oportunidade, sabe, de ir numa casa que as pessoas possam te acolher, que passaram por problemas que não sejam iguais, mas parecido com o teu, que precisou entregar um ente querido, faça isso. Sabe, mesmo que você tiver sem força, dê o primeiro passo, ou você que está me ouvindo, pega na mão dessa pessoa que você sabe que está sofrendo, coloca ela nessa estradinha, ajuda essa pessoa, ela está sangrando, às vezes ela não tem força para caminhar sozinha, mas coloca ela porque ela vai conseguir, ela também está esgotada de sofrer. Eu falo isso para muitas pessoas, muita gente vem me procurar porque sente essa melhora que eu tive hoje, quer saber como que é que começou, e eu passo. Isso é eu não quero esse... Você pode dividir, né? Não, eu não quero esse alívio só para mim, eu quero ajudar o máximo de pessoas possível, porque a gente sabe que não é fácil. E você, Tânia, o que você tem para falar para os nossos irmãos que estão nos assistindo agora no que diz respeito a essa sua experiência que você passou, né, com a entrega da sua sobrinha, com a entrega do seu pai, com a entrega da sua mãe, com a entrega mesmo do seu irmão, isso há anos e anos atrás, mas o que você tem, o que você conseguiu absorver nisso tudo, porque eu falo que são obstáculos que nós precisamos passar. O que você conseguiu absorver de bom? O que fez você mudar? O que fez o seu pensamento se desprender das coisas? O que você poderia falar de bom para esse que está nos assistindo agora? O que eu posso dizer? O lado bom de tudo isso, primeiro eu acredito que eles estão todos curados e bem, e saudáveis, e juntos. Essa crença é consoladora, a gente sabe. A gente fica com saudade, isso daí não vai passar, como diz o Alex, vai passar quando a gente estiver lá junto com eles, mas o que eu fiz com toda essa dor? Eu, Tânia, transformei em força, eu botei os meus problemas pessoais, toda essa dor de lado e tratei de me fortalecer, de estudar, de tentar elevar meu pensamento, inclusive... Eu sou uma pessoa que eu tenho muitas perdas. Esse negócio de separação para mim foi muito doído. Eu sinto como se fosse um luto. Eu não sei. As pessoas que não passaram por isso devem achar exagero, mas é uma perda. É uma perda, é uma morte de experiência, de expectativa, de planejamento, de tudo.
E eu fui criada numa família que a gente não casa para separar. Então é uma dor muito terrível ter que criar um filho sozinho. O que eu fiz? Eu sofria muito com a minha dor no meu mundinho. Mas diante de tudo isso, eu pus isso de lado. Isso daí não estava agregando a nada. E eu não tinha como ajudar ninguém estando ferida desse jeito. Eu tratei de ficar forte e me doar, dar suporte. A lição que eu aprendi é que quanto mais suporte, quanto mais você ajuda, quanto mais você deixa seus problemas de lado e tenta acudir alguém que está com uma dor imensa, mais você se fortalece. A caridade, e mais isso é a caridade, caridade, né? e mais você tem a expansão da consciência também do que importa. Ela com São, toda a dor são dela, coisas ela socorreu a pequenas gente. assim, perto Isso é da dor caridade, isso é dela, amor. a minha era pequena. Então vamos ajudar ela a passar por isso. Foi isso que eu aprendi. Aprendi a me fortalecer, buscar conhecimento. Eu sempre fui uma pessoa que gosto muito de ler. Fui ler, eu não tenho vergonha de dizer, eu li inúmeros livros de autoajuda. E cada um me ensinou alguma coisa. E que com essas lições eu podia ir amparando ela e a outra irmã. Então, é o aprendizado. É porque a outra irmã também ficou muito debilitada porque ela morava na casa dos pais. Ela a era Juliana. totalmente dependente. Ela ficou então, sozinha na casa. e acostumada Ela tá lá a até ser hoje. carregada o tempo todo. E ela teve que aprender a lutar por ela. E nós duas fomos suporte, mesmo a gente estando. Ela ainda mais que eu. Mesmo toda a dor que ela tinha, a gente sempre tem um tempo para dar suporte para outra irmã. Então essa foi a minha maior lição. Põe a tua dor de lado, vai ajudar o outro, que a tua dor vai curando sozinha. Apesar de todos os problemas, as três estavam órfãos. As três estavam órfãos. Só tinha nós, então uma tinha que socorrer a outra. Pois é. Essa Sim. foi a maior de tudo. Uma coisa que a Tânia ela falou que é muito importante também, pessoal, muitas das vezes a gente entende dor com a dor somente do luto de entregar um ente querido, mas existem várias dores, vários lutos. Você, por exemplo, que não tem nenhum familiar, você não tem filho, você não tem esposa, é você e um animal de estimação. Aquele animal parte, você entra dentro de um luto. Era o seu amigo, era a sua família. Então respeite também o luto dessa pessoa que está entregando um animal, porque as pessoas geralmente falam, entregou um cachorro, poxa, está chorando, está triste porque entregou um gato, um cachorro. Gente, para analisar. Aquele gato, aquele cachorro, aquela calopsita, aquele papagaio, aquela tartaruga, aquele animal de estimação, era a família dele. Ele não tem mais ninguém. Então ele entra dentro de um luto e ele precisa também de um atendimento. Ele precisa ser ouvido. Porque isso também leva também a pessoa a cometer suicídio. Outra coisa também é o luto do asilo. Quando você pega o seu ente querido, o seu pai que te criou, a sua mãe que te criou o tempo todo e coloca aquela pessoa dentro de um asilo e larga ela lá e nunca mais vai visitá-la, ela entra dentro de um luto de pessoas encarnadas, vivas. Eu fui abandonado aqui, eu fui deixado. Então, a entrega de entes queridos também é um luto. Entregar o seu filho, sua filha, o seu pai, sua mãe, seu esposo. Entendeu? Então, assim, isso que a Tânia falou é muito importante. A separação, ela passou por uma separação. Ela estava ali com aquela pessoa, aquele tempo determinado que ela tinha que passar, mas no ato da sua separação é muito complicado. A pessoa está ali acostumada. É o amigo, é o marido, é o confidente e vice-versa. Só que as pessoas não querem entender, elas só querem enxergar que o luto é uma entrega de um ente querido que o antecipou à pátria espiritual, e não é dessa forma. Que possamos ter um pouco de discernimento e, acima de tudo, respeito. Respeito, se coloque no lugar do próximo. Outra coisa que a Tânia falou com relação ao conhecimento, é muito importante o conhecimento, a leitura, para que você possa ter o discernimento de não julgar as pessoas. De posse do conhecimento, de leituras, você acaba que você consegue ter o discernimento do que é certo, do que é errado. Nós vamos agora dar mais uma paradinha e vamos para o nosso último bloco, que é a nossa finalização, ok? Então eu peço a vocês que possa estar compartilhando esse vídeo, que você possa se inscrever no nosso canal Alex de Almeida, deixe o seu like, deixe o seu comentário, que você vai estar ajudando o nosso canal.
o canal Alex de Almeida. Estamos de volta no nosso bloco final, né, com relação às mães, né, a mãe enlutada, a tia enlutada, é mãe também, né? É tia, mas é mãe. Então nós estamos de volta aqui para o nosso último bloco e nós vamos fazer aqui as nossas considerações finais, né, com a Lucimara, com a Tânia, né? Foi um vídeo maravilhoso, está sendo edificante, construtivo. Eu espero que vocês possam compartilhar, que vocês possam enviar esse vídeo para o maior número de pessoas possíveis, porque nesse exato momento que nós estamos conversando, tem um irmão nosso entregando um ente querido, sim, correto? E é muito difícil, nós aqui, né, eu como enlutado, um pai enlutado, a Lucimara como uma mãe enlutada e a Tânia como uma tia enlutada, nós sabemos a dificuldade, né, no ato, né, que nós entregamos os nossos entes queridos. Então, peço a vocês que vocês compartilhem esse vídeo o máximo possível, se inscrevam no nosso canal Alex de Almeida, ok? Lucimara, as suas considerações finais, você pode falar o que você quiser, o que vier na sua cabeça, peça a espiritualidade para conduzir esse momento e depois a nossa irmã Tânia também pode fazer as suas considerações finais. Fique à vontade. A minha, na verdade, eu só tenho que falar nesse momento da minha vida de gratidão. Agradeço a oportunidade de ter ido lá no Centro Gabriel Martins, de estar frequentando a casa Luz da Mandala. Através desses contatos ganhei grandes novos amigos. Eu me sentia sozinha, eu sei que na verdade foi eu que me afastei de muita gente. Não foram as pessoas que se afastaram de mim, foi eu que me afastei, porque eu me sentia doente. E hoje eu consigo falar, não é que não me dói falar desse problema, mas o negócio é mais calmo, é mais confortável dentro de mim. Aos poucos eu estou conseguindo voltar a falar com pessoas que teve muita ligação com tudo o que aconteceu. Por exemplo, mães das amigas da Mariana, que eu tinha me afastado de todas. Hoje, devagarzinho, eu tenho conseguido me aproximar, porque eu levava a Fernanda na escola e é o mesmo colégio e via, né? Essas amigas da Mariana, era muito sofrido. Hoje eu vejo com outro olhar. E eu tenho só a agradecer. Eu sinto que minha vida, cada dia que passa, ela tem ressignificado mais e voltou a minha vontade de viver. Graças a Deus. Eu tinha perdido. Graças a Deus. E você, Tânia? Bom, o que eu posso dizer para vocês? Se não tem uma casa dessa perto de onde você mora, busca conhecimento, vai ler, tenta entender, dê o primeiro passo, aceite ajuda. A dor é enorme, mas tem jeito da gente diminuir ela com consolo. Sim. Se você não tem acesso a essas reuniões, procure uma casa reikiana para equilibrar as energias, procure conteúdo espíritas. Eu estou falando por mim, não tem nenhum segmento que console mais quem perde uma pessoa do que o espiritismo. Sim, tem muitos é verdade. livros bons. Então, algum acesso você tem. Não desiste, não se entrega à dor. Vai buscar conhecimento que você vai se fortalecendo. É certeza. Ela conseguiu melhorar graças ao meu fortalecimento que conseguiu empurrar ela. Então, assim, se doe. Dê a mão para uma pessoa que você está vendo que está afundando. Foi o que eu fiz com a minha irmã. Ela estava no fundo do poço. Então, se você tem alguém que você está vendo que está passando por essa dor, ajuda, dá um livro de presente, indica um canal do YouTube do próprio Alex, que ele fala muito sobre esse tema. Busca ajuda, gente, tem como. Né? Se fortaleça, não perde a fé não, nem a esperança.
É isso aí, gente. Então vocês estão vendo como é que as coisas funcionam, como é que as coisas acontecem, né? Esse canal é um canal que fala sobre o luto, sobre a vida após vida. Nada terminou além túmulo. O que desceu ali para a sepultura foi o corpo. Eles continuam vivos, né? Nós acreditamos nisso, né? E o que faz, Alex, você crer que há vida após vida? O que faz eu acreditar são as cartas psicografadas que eu já recebi, né? Que as cartas psicografadas que ela recebe também, da sua filha Mariana, entendeu? Então, assim, dentro do próprio conhecimento, das leituras dos livros, né? Você poder ter um conhecimento, de você ter base, isso é muito importante. Não só aqui, né? Mas também para quando você partir, porque todos nós iremos partir. Todos nós retornaremos ao plano espiritual. Todos nós vamos retornar para a nossa verdadeira casa. Eu acredito nisso, eu creio nisso. Então, assim, quando eu chegar no plano espiritual, que eu fechar os meus olhos aqui e abrir os meus olhos no plano espiritual, eu tenho que ter base para entender o que está acontecendo, para que eu não venha a ficar, né, desnorteado, porque isso acontece com o espírito. É uma mudança, é como se você estivesse saindo do local que é calor e chegando num local frio. Você não vai entender. Então, quando você entende, fica bem mais fácil a sua caminhada. E aqui, a nossa caminhada com conhecimento foi o que a Clarinha, né, a filha da nossa irmã Edilane, falou na carta psicografada, que nós não temos que aceitar, nós temos que entender, né, a morte do corpo, a passagem para o plano espiritual. E como é que nós temos esse entendimento? Através do conhecimento. Os estudos, correto? Então, eu quero deixar aqui, eu quero agradecer a Lucimara. Posso só falar mais uma coisinha? Pode, não só pode como deve. Gente, só para terminar, é o seguinte, antes de ter essa cura, eu achava assim, que como eu tinha perdido a minha filha, eu não merecia mais, eu não tinha mais que sorrir, porque eu não tinha motivo para sorrir, eu estava triste, parecia que assim, que se eu sorrisse, tinha alguma coisa ligado com o desencarne dela. E hoje eu entendo o seguinte, como essa vida a gente está aqui só de passagem, e cada um vem com tempo aqui, se no dia de amanhã eu posso estar com ela, daqui 2, 3 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, eu não sei. Se o que eu faço aqui hoje é de bom, eu tenho chance de estar com ela amanhã, por que eu vou ficar triste enquanto eu estiver aqui? Eu coloquei na minha cabeça que eu mereço ser feliz, porque esse reencontro vai acontecer, eu creio nisso hoje. E que esses dias sejam leves e sejam felizes, porque eu mereço, você merece, e eles merecem, né, eles merecem, né? Até por respeito a eles. Se você gosta, você ama o teu ente, se esforça para ficar bem, porque isso daí com certeza vai fazer bem para eles também. Essa é a mensagem que eu deixo. Tânia, mais alguma coisa? Não. Então eu quero agradecer, tá, a Lucimara por estarmos aqui na casa dela e fazendo essa entrevista. Eu sei que é muito difícil para ela relembrar, para o esposo dela, para a outra filha, para a tia também, para a Tânia. Quero te agradecer, muito obrigado de coração. Tânia também, quero te agradecer também, tá? Vocês estão de pronto uso, né, de chegar e dar esse depoimento que vai ajudar a muitos pais, muitas mães, filhos, filhas, todos aqueles que entregaram seus entes queridos, que assistirem esse vídeo vão ver que há sim uma luz no final do túnel. Não fique desesperado, há vida após vida, né? Nada acabou além túmulo, tá? Eu sei que é doloroso, eu sei que é triste, a saudade... Essa separação momentânea é complicada, mas é o que eu falo para as pessoas, juntos nós somos mais fortes. Esse canal ele foi criado para isso, tá? Eu não tinha isso lá atrás. Minha filha desencarnou em 2016, então eu também fiz como a Lucimara, comecei a buscar, a procurar. As pessoas que me conhecem sabem da minha vida, o que aconteceu na minha vida, além de entregar minha filha também, tem outros casos que
né, para levar o caso agora, não vale a pena, já foi resolvido. Então, assim, eu acredito muito que cada um ajudando, como disse a Tânia, que se ajude. Se você está vendo um amigo, uma amiga, um parente, não vire as costas para essa pessoa. Dê um amparo. Se você sabe de alguma casa, leve essa pessoa para que ela possa ter o conhecimento, né? E assim, né, sucessivamente, um vai ajudando ao outro, né? A Lucimara foi ajudada pela Tânia. Hoje, a Lucimara e a Tânia estão frequentando, estão ajudando, e assim sucessivamente nós vamos nos ajudando. Quero agradecer mais uma vez a Lucimara, a Tânia, a cachorrinha também, a Zoe também, que é da Mariana também, essa belezura, tá? Quero agradecer também, né? Nós não podemos deixar de agradecer a toda a espiritualidade que estão aqui nesse momento. Agradecer a Mariana, agradecer a Larissa, agradecer a Dona Clarice também, que é a mãe, né, da Tânia e da Lucimara, que hoje está completando aniversário, que não para, o aniversário não para, eles continuam comemorando, continuam completando, né, do outro lado, né, do outro lado da margem, mas eles continuam, que nós possamos acreditar nisso, né? Então eu quero agradecer a toda a espiritualidade que neste momento, né, reuniu aqui, né, a Lucimara, a Tânia, para que possamos estar fazendo esse vídeo e, através desse vídeo, que vocês possam ter um pouco de paz, de tranquilidade nos vossos corações. Peço mais uma vez que vocês compartilhem esse vídeo, entre no canal Alex de Almeida, se inscreva, deixe o seu like, deixe o seu comentário e que Deus, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja, Senhor. Amém.